Olá, queridos amigos, queria partilhar convosco algum conhecimento sobre saturação e acoplamento. Este é o filtro que eu fiz para medir a THD do meu amplificador. Com este filtro consegui 0,03%. Ele não está otimizado, ok? Serviu para o gasto. Eu continuei a trabalhar aqui, na realidade fiz outras bobines e vi uma série de conceitos, portanto, a otimização passa por utilizar, portanto, entre ferros mais reduzidos, de modo a dar menos espiras nestas bobinas e ter aqui uma resistência mais reduzida. Portanto, se eu utilizar um entre-ferro, aqui neste caso tenho este pedaço de madeira, pá, 1,5 cm entre ferro enorme, uma coisa maluca aqui. Se eu utilizar aqui um entre-ferro de 2 mm, eu vou precisar de muito menos espiras. Há o risco da bobina saturar. E era esse conceito que eu queria passar hoje aqui, era falar sobre a saturação das bobinas. O que é a saturação de uma bobina? Eu estou a trabalhar, portanto, aqui para tentar melhorar este filtro. Fiz umas novas bobinas com os entreferros reduzidos, ok? Mas foi preciso medir para ver se elas saturavam. Porque se a bobina saturar, o circuito deixa de se comportar, portanto, deixa de ser linear. E aí então o circuito não funciona, vamos ter uma destruição elevadíssima. Portanto, estamos a tentar reduzir a resistência, poucas espiras, fator de qualidade elevadíssimo, mas depois as bobinas saturam, portanto isto não funciona. Outra coisa muito importante e interessante é o acoplamento entre as bobinas. Portanto, vai haver influência de umas bobinas nas outras e a posição em que elas estão é muito importante. Eu já vou mostrar aí, portanto, a posição ideal é em quadratura, tem que estar todas em quadratura, portanto, com 3 bobinas é possível, XYZ, no referencial cartesiano, portanto. Bom, eu tenho aqui o esquema, não vou falar muito sobre o esquema, portanto, este é o esquema do filtro, portanto, são 2 filtros LC série, têm uma impedância, portanto, nula à frequência de ressonância e um LC paralelo, tem uma impedância infinita. Portanto, basicamente, o que vai acontecer, tenho aqui os espectros, portanto, vamos colocar na entrada do amplificador um sinal ideal de 1 kHz, na saída vamos ter 1 kHz mais componentes harmónicas e depois o filtro é ligado na saída do amplificador e vai cortar o sinal de 1 kHz para podermos medir apenas as componentes harmónicas. É assim que funcionam os medidores de distorção automáticos, ok? Bom, é para isso que serve este filtro. Eu aqui, para descobrir o acoplamento, a questão do acoplamento, já lá vou à questão da saturação, que é o tema principal do vídeo, é falar da saturação, portanto, da bobina, das bobinas. Eu queria saber até que ponto o acoplamento entre as bobinas estava a ser crítico. Então o que é que eu fiz? Agarrei em 2 bobinas, coloquei um sinal numa bobina e depois liguei a outra bobina ao osciloscópio. Temos aqui uma impedância de 1 megaohm na entrada do osciloscópio e verifiquei que a 1 kHz, mesmo com uma distância considerável, aparecia aqui uma tensão na outra bobina e depois andei a rodar a bobina, mudá-la de posição e ver quando é que esta tensão era menor. Pronto, mas aqui numa situação, num caso extremista de 10 volt, 10 mV, portanto temos um acoplamento entre elas, que é definido por este parâmetro K, que é o acoplamento entre primário e secundário, como se fosse um transformador. Então o que é que eu fiz? Sabendo da prática que tinha 10 mV, okay? 10 volts dão 10 mV, coloquei este circuito no simulador e variei o parâmetro K até obter 10 mV. Okay? Obtive o parâmetro K, agarrei no parâmetro K, coloquei o parâmetro K aqui no filtro ressonante, está aqui em cima, e cheguei à conclusão que para o mínimo acoplamento entre as bobinas o filtro fica logo com a resposta completamente degradada. Portanto, isto depois, claro, não vai permitir medir distorções 0.001, né? Ficamos logo limitados a 0.1 ou 0.005 ou 0.03. Bom, então o acoplamento entre elas também era muito importante. E eu aqui da prática descobri, portanto, que elas tinham que ficar em quadratura. Se elas tiverem quadratura perfeita, o acoplamento teórico, digamos, seria nulo. Na realidade vai sempre haver um acoplamento. Eu depois vou mostrar, depois do vídeo da saturação, vou mostrar, portanto, a mover um bocadinho a bobina e a vermos, portanto, que o acoplamento reduz quando elas estão em quadratura.
tenho aqui as novas bobines, a posição em que elas vão ficar é algo deste género, portanto, todas em quadratura, X, Y e esta aqui em Z, portanto. Bom, eu vou mostrar aí os testes da saturação e no fim vou mostrar, portanto, o acoplamento, mexer um bocadinho na posição das bobines para vermos o sinal a variar no secundário do transformador. Portanto, neste caso são duas bobines que vão formar um transformador, mexer um bocadinho na bobina e ver o que é que acontece no secundário. Vamos então ir ao teste da saturação e depois no fim vemos esse acoplamento. Olá, queridos amigos, hoje estava aqui a medir a corrente de saturação de umas bobines e resolvi partilhar esta experiência convosco. Não sei se já viram alguma vez, portanto, a saturação de uma bobina. Eu tenho aqui um circuito montado, se calhar vou começar até por mostrar, portanto, o circuito a funcionar, depois já explico aqui o princípio. Mas basicamente, portanto, tenho um interruptor, portanto, este MOSFET vai funcionar como interruptor. Tenho uma tensão de alimentação de 24 volts, portanto ele vai fechar o interruptor, a corrente vai subir na bobina e depois o interruptor vai abrir e tenho aqui portanto um diodo roda livre, um flyback, e a corrente vai se fechar por este diodo e vai gerar aqui uma tensão negativa aos terminais da bobina. Portanto, quando ligo o interruptor tenho uma tensão positiva, estou a magnetizar e quando desligo tenho uma tensão negativa e estou a desmagnetizar. Portanto, fiz para aqui umas contas porque tenho 24 volts na entrada e preciso ter uma tensão de desmagnetização superior, porque tenho um fator de ciclo de 50%, ou seja, este interruptor, o tempo ligado e desligado vai ser o mesmo. Portanto, é esta onda quadrada que estamos a ver aqui em baixo. E como quero garantir que a bobina desmagnetiza, portanto, a tensão de desmagnetização tem que ser maior. Portanto, depois tenho aqui uma resistência de 0.22 ohms para medir, portanto, aqui a corrente. Portanto, tenho aqui uma amostragem da corrente. Quando tiver 200 mV terei 1 ampere. Basicamente, o que vai acontecer, portanto, a corrente na bobina vai evoluir linearmente, enquanto a bobina, portanto, não saturar, a corrente vai evoluir linearmente, porque a corrente é o integral da tensão. Quando a bobina saturar, portanto, vamos ter aqui uma elevação, portanto, exponencial, a corrente sobe abruptamente. Eu consegui saber, portanto, a densidade de fluxo magnético máximo nestas bobinas são 500 militeslas, portanto é onde elas vão saturar. Esta bobina é a bobina, portanto, com mais espiras, com um valor L, portanto, superior. Bom, eu tenho aqui já uma cábulazinha, 200 mV, 1 ampere, 400 mV, 2 ampere, 660, 3 ampere. Bom, na saturação o que acontece é que à medida que a corrente, portanto, que a corrente aumenta na bobina, o campo magnético também vai aumentar, mas chega a um ponto que o campo magnético não aumenta mais, portanto, e o núcleo se satura. A partir desse instante, mesmo que eu aumente a corrente consideravelmente, o campo magnético, portanto, não vai aumentar e o valor da bobina vai reduzir significativamente, porque nós temos uma relação linear, portanto, entre o fluxo magnético e a corrente, que é o valor da bobina, mas a partir da saturação, portanto, deixamos de ter essa relação linear e o valor da bobina passa a ser muito, muito reduzido. Bom, eu não vou falar agora aqui mais, vamos passar aqui aos testes. Portanto, tenho aqui a bobina, tenho aqui o circuito comutado, o transistor aqui ligado, isto está tudo aqui assim um bocado assim só para experimentar. Portanto, estas resistências vão aquecer, nem posso ter muito tempo ligado. Tenho aqui um condensador na alimentação, para o Ripple não nos afetar aqui a visualização no osciloscópio. Bom, vou ligar então aqui o circuito. Portanto, eu tenho um osciloscópio em, não sei se conseguimos focar, aqui em 500 mV, portanto é 5, 2, 1, 500 mV. Portanto, 500 mV será cerca de 2 ampere, 2 ampere aqui por divisão no osciloscópio. Portanto, agora para conseguir aumentar a corrente, como tenho aqui, portanto, este tempo é constante, é definido para a frequência do circuito. Para aumentar a corrente eu tenho que aumentar, portanto, o tempo de condução. Portanto, vou aumentar aqui um bocadinho, vou baixar a frequência. Ao baixar a frequência, aumento o tempo de condução do transistor. Podemos ver que
parece que se nota aqui um bocadinho exponencial. Isto é devido à resistência do enrolamento e dos circuitos que temos aqui. A resistência de ponto 22, a resistência de canal, a resistência de condução, portanto, do FET. Já cheira aqui um bocadinho a quente. Vamos ver se eu consigo levar isto à saturação. Já está. Vamos ver aqui a saturar. Vou baixar a corrente. Tanto saturou, tanto estava 5, estava 2 A por divisão, 3 A, aguenta 3 A bem. Aguenta 3 A bem esta bobina. Esta bobina aguenta os 3 A bem. Na realidade a corrente desta bobina vai ser muito reduzida. Eu já não me lembro, fiz a simulação, mas a 1 kHz, portanto a 1 kHz, este primeiro filtro notch, portanto a tensão aos terminais deste filtro notch vai ser reduzida, e a tensão que vem para aqui, portanto aqui temos uma tensão na ordem dos milivolts, microvolts, uma tensão muito baixa, e as correntes aqui são muito fracas. Mesmo fazendo um sweep em frequência, portanto desde 20 Hz até 20 kHz, acho que a corrente aqui nesta bobina nunca passava aos 300 ou 400 miliamperes. Portanto, vimos que ela só satura com 3 A. Portanto, esta bobina está impecável, não vai saturar. Portanto, esta aqui acho que tinha que suportar cerca de 600 miliamperes. Na realidade, podemos ver que com uma resistência de 100 ohms à entrada, colocando aqui um sinal de 50 volts, mesmo que isto seja um curto, portanto temos aqui meio ampere, portanto é a corrente máxima, está logo limitada aqui para a resistência de entrada. Bom, eu agora vou desligar esta bobina e vou ligar estas que tenho aqui. Estas devem de aguentar mais corrente, pelo menos para as contas, era isso que dava, vamos ver. Vou então desligar um pouco para ligar as outras bobinas. Bom, já tenho aqui a segunda bobina. Aqui temos outro fenómeno. Eu baixo a frequência, não há tensão suficiente para saturar, portanto aqui o efeito da resistência, portanto a queda de tensão no transistor e nas resistências, portanto fica, não há tensão suficiente para conseguir saturar a bobina. Portanto, a corrente chegou, portanto isto está em 500 daria 2 A, foi aos 4 A, ela não saturou. Vou experimentar meter aqui um pouco mais de tensão, meter-me um bocadinho a jeito. O transistor aguenta, portanto, 500 volts, as resistências aquecem um bocadinho. Bom, vou passar a tensão para aqui e ver se consigo saturar então a bobina. Bom, já passei isto para aqui, portanto, já aumentei a tensão. De referir que a resistência, o efeito de resistência que estamos a ver não é da bobina. A bobina tem 0.1 ohm. Esta bobina está com uma resistência muito baixa, é isso que se pretende para ter um fator de qualidade elevado. Mas temos aqui, portanto, as resistências dos fios, destes fios fininhos. A resistência do transistor já foi a cerca de 1 ohm, não tenho bem a certeza, o RDS-on. Bom, eu vou ligar, vamos lá ver o que é que vai aqui acontecer. Portanto, temos, só para confirmar, temos 500 mV, é aproximadamente 2 A por quadrícula aqui. Portanto, já estamos com 5 A. Vou baixar a frequência agora. Será que consigo saturá-la? Não. Não há tensão suficiente ainda. Bom, ela chegou aos 5 A, não saturou. Esta bobina não saturou. Portanto, para mim, uma vez que a corrente aqui não vai passar dos 500 mA, portanto 5 A, vimos uma zona, portanto, exponencial, mas não tem que ver, portanto, com o comportamento da bobina, tem que ver, portanto, com as resistências parasitas que temos no circuito. Podemos ver que temos aqui uma zona linear, portanto, isto é o efeito, portanto, é real. Ok, não há tensão suficiente para... e depois quando ligo muito tempo, portanto fico limitado para as resistências parasitas do circuito. Bom, isto está aqui a cheirar um pouco a queimado, as resistências aqueceram bastante. Espero que tenham gostado deste efeito da saturação da bobina. Esta aqui sem dúvida não vai saturar com 500 mA, tem um comportamento muito linear. Eu posso colocar aqui na realidade ela nesta zona aqui,
Se eu aumentar aqui a frequência, agora aumentei aqui a frequência, podemos ver, temos um comportamento muito linear. Portanto, estamos em 2 A por divisão. Portanto, isto nunca vai acontecer na bobina, quanto muito vai a 500 mA. Portanto, uma corrente muito baixinha. Bom, já aqui algum fumo das resistências. Então, estão mesmo muito quentes. Não se pode tocar. Ok, espero que tenham gostado desta demonstração, portanto, da saturação da bobina. Bom, estou aqui a medir o acoplamento entre as bobinas. Temos 500 microvolts por divisão no osciloscópio. Aqui tenho as duas bobinas. Estão colocadas em perfeita quadratura. Portanto, eu estive aqui a marcar, portanto, com o esquadro, portanto, estas linhas, 90 graus. Aqui, este osciloscópio apenas está a servir de gerador de funções. Portanto, ligo aqui numa das bobinas. Portanto, é como se fosse um transformador. Aqui temos o primário, aqui temos o secundário. Tenho aqui, portanto, 500 microvolts por divisão. Isto é uma das vantagens deste osciloscópio, face a este, além de todas as outras funcionalidades, como é óbvio, mas 5 mV, portanto aqui temos 500 microvolts, não é qualquer osciloscópio que tem esta escala, portanto 500 microvolts. Bom, eu agora vou fazer o seguinte, vou, portanto, só para verem a sensibilidade que o circuito tem, eu vou passar aqui para 5 mV por divisão. Já agora aqui em 500 microvolts há aqui alguns problemas de terras, nomeadamente aqui acoplamentos capacitivos. Se eu tocar aqui podemos ver que há ali uma redução de ruído, alguns acoplamentos. Vou passar então aqui para 5 mV por divisão, ok? E agora vou mexer aqui na bobina, portanto, vou tentar ver se consigo aqui apanhar as duas coisas ao mesmo tempo, não é fácil. Ok, vou rodar a bobina. Como podem ver, portanto, temos 5 mV, estávamos em 500 micros, portanto agora, se a bobina for colocada nesta posição, que é a pior posição, penso que com a ferrite virada para lá ainda é capaz de ser pior. É mais ou menos semelhante. Ok, portanto, se a chegar mais próximas uma da outra. Se fizermos aqui o sinal tem algum ruído, é difícil. Ok, isto tem 10 mV por divisão, portanto 10, 20 mV. Na entrada penso que tem 10 mV de amplitude. É possível que tenha caído um bocadinho devido à impedância da bobina, mas podemos medir também na entrada. Agora mete-se também na entrada para ver quanto é que temos na entrada. Espero que seja 10 volt. 10 volt. Portanto, estamos em 2 volt por divisão, portanto mais ou menos 5 volts de amplitude, 10 volts de pico a pico. Portanto 5 volt e tínhamos aqui cerca de 20 mV deste lado. Portanto, temos aqui, claro que o osciloscópio tem uma impedância elevada e temos este acoplamento. Se baixarmos aqui a impedância, portanto, aqui no secundário, digamos, esta tensão vai baixar. Se eu tocar aqui, se calhar com os dedos, é possível que, por acaso, nem baixa muito. Mas se colocar aqui uma resistência de 10 ohms, com certeza vai baixar. Bom, eu marquei aqui as bobinas por baixo, portanto já estão aqui marcadas, portanto aqui com uma quadratura, e esta também, que é para quando apertar. Isto na realidade, quando estiver a apertar,
vai ter que ser afinado. Vamos voltar a pô-las na posição em que estavam. Tem que ser assim esta posição. Está. Podem ver ali que se eu levar aqui a bobina para o sítio dela, consegue-se ver ali, ok, como podem ver, é complicado aqui ajustar isto, isto é mesmo ao micron quase. Está mais ou menos alinhado, mesmo ainda há bocado tinha as alinhadas perfeitinho. Portanto, já alinhei aqui mais ou menos. Já está a 500 microvolts. Ainda tem aqui o ruído, acoplamentos. Portanto, é nesta posição que elas têm que ficar. Precisamente nesta posição. Nem um bocadinho mais para um lado, nem um bocadinho mais para o outro. É nesta posição. Depois tenho aqui a outra bobina que vai ficar a 90 graus. Já vou ligar para ver, portanto, qual é que é o efeito desta bobina nas outras. Vou ligá-la. Bom, agora temos aqui, portanto, curva a roxo, não se vê aqui muito bem. A curva aqui a roxo, portanto, é da bobina. É desta bobina. Vejam se eu tocar isto. Cria aqui uma ruideira. E a amarelo temos esta. Temos esta bobina aqui. Se tocar também arrebenta o ruído. E agora tenho o gerador de funções ligado nesta bobina que está em quadratura supostamente com estas duas. Portanto, tivemos aqui X e Y, portanto temos esta no eixo do Z. Esta bobina é muito crítica, é a bobina de entrada. Esta bobina devia de ser blindada, tipo aqueles potes, todos blindados. Bom, vamos ver o que é que acontece se eu andar com ela, portanto, se andar com ela para aqui, começa a piorar, portanto, o acoplamento com esta bobina. Se rodar então, temos aqui um acoplamento. Engraçado, não se consegue ver bem, mas a curva devia de ser cor de rosa, é a cor que o osciloscópio tem por defeito, e aqui aparece azul devido ao efeito de filtragem da câmera. Deve ter aqui algum filtro, não faço ideia. Portanto, rodar a bobina está fora de questão. Vejam o que é que acontece. Portanto, estraga os dois, assim é como temos um acoplamento menor. Também podemos rodá-la e ver o efeito. Eu vou tentar arranjar aqui um ponto, olhando aqui para o osciloscópio. Bom, ainda voltei aqui para colocar as três bobinas. Tanto ajustei que consegui aqui uma posição. Está em 500 microvolts por divisão. Neste momento ele está a fazer médias, portanto, para limpar o ruído. E esta é a disposição, portanto, que tenho como melhor agora. Portanto, colocando esta bobina aqui é menos sensível à posição face àquela bobina. Há duas que vão ter que ficar juntas e uma que vai ter que ficar mais afastada. Portanto, esta bobina aqui é menos sensível à distância, portanto pode estar mais perto, como ela está em quadratura no eixo do Z. Portanto tem aqui uma atenuação maior. E esta aqui, portanto, fica mais distante. E com isto consigo uma atenuação, portanto, muito, muito melhor. Não sei se conseguimos ver aqui os 500 microvolts, são 500 microvolts aqui por divisão. Se consegue focar bem. Pronto, basicamente faltava isto. Eu depois ainda vou ver melhor na caixa, mas à partida será algo deste género. Portanto, estas duas vão ficar próximas. As que têm que ficar próximas será esta do eixo do Z e esta do eixo do X ou Y, onde faz. E depois esta fica mais afastada. Ok, basicamente é isto. Obrigado.